chegamos já em Netuno. Netuno é o fenômeno mais importante da vida psíquica e espiritual. Lembra-se quando eu falei da ontologia, que é o que somos centauros. Quando eu falei da cosmologia, que é como a gente vai caminhar na direção de uma meta, e essa meta astrologicamente seria exatamente Netuno, em alto nível. Vocês imaginem um espectro, vocês não devem ter fugido da aula de física que mostra a luz elétrica, naquela fração que a gente enxerga menos que o gato. Então tem um espectro. Se a gente colocar esse espectro de maneira vertical, a gente vai ver que todos os Sol, Lua e planetas têm essa oitava superior, mediana e oitava inferior. Então todos os Sol, Lua e todos os planetas têm essas qualidades. Então, obviamente, se você pega o Sol, o leonino na oitava inferior, é um narcisista egocêntrico. Então, em alto nível, é como o próprio Sol, generoso, aquece e frutifica. Mesma coisa com Netuno. Netuno em baixo nível, drogas, loucura, paralisia, afogamento, desastres, etc. e tal. Se a gente levar o nível lá para cima, que é o que a gente deve fazer, então na mediana temos o mar, a arte, etc. E se levarmos essa energia totalmente lá para cima, temos acesso ao Sahasrara Chakra, a espiritualidade, o mundo espiritual, o Keter, a coroa da Cabala judaica, etc. Então seria um lugar privilegiado dentro da nossa alma que todos caminhamos para lá. Então, assim, do ponto de vista do ocultismo, da yoga e da mística cristã e das outras místicas, todos caminhamos nessa direção. Então, Netuno, no meu mapa, aparece como estando no 27º grau de Libra, que significa que ele, para mim, representa de novo a ligação com Vênus e muito ligado ao amor e muito ligado à beleza, à arte e ao mar. O meu sonho era ter uma casa no alto, lá na Ilha Bela, em que eu atendesse os meus clientes na varanda olhando para o mar, né? Então, isso para mim é o paraíso, o mar, o oceano, né? Visto de longe, né? E esse Netuno em Libra, então, tem muito a ver com o que o Platão diz, que a única prova da existência do divino nesse mundo é o belo. Eu acrescentaria o amor verdadeiro. E esse Netuno, então, ele, para mim, representa essa telos, essa teleologia que eu falei no início, que é esse projeto. Estamos todos caminhando em direção a peixe, ou seja, se já o peixinho da superfície deu a volta inteira, quando ele der a volta inteira, ele vai voltar à casa do pai, né? E tem muito a ver com um retorno sábio, né? Uma coisa é uma pessoa simples, né? Que no início da jornada, então inocente e tal. Outra coisa é o filho pródigo que volta para a casa do pai sábio, já conheceu o inferno, etc. Então, assim, a sabedoria, se você for buscá-la culturalmente, vocês vão descobri-la, por exemplo, em toda a tradição zen budista japonesa, em que os mestres são absolutamente simples, irritantemente simples, não é? Então, não há fantasias ali, não é? Então, é o que é. Tem uma história zen famosa que o pai leva o filho para morar com o mestre na natureza, lá na montanha, e depois de 2, 3 anos, o moleque perguntou para o mestre: e aí, cadê o Sutra do Diamante? Essa coisa intelectual. E ele falou: não precisa, mas você está varrendo como nunca. Então você está varrendo muito bem. Então essa simplicidade de lavar a louça, cumprir o seu dharma, ser absolutamente como se fosse no dentista, mandasse fazer uma profilaxia, tirasse o tártaro todo e fica só o dentinho. Então isso é o sonho, o nosso sonho de consumo, o nosso telos. E o meu está em Libra. Então para mim é sempre um ideal de amor, um ideal de beleza. E essa coisa que está na casa 2 minha, da generosidade franca, né? Da pessoa saber que nós devemos nos ajudar uns aos outros, devemos realmente. E então este período aqui tem muito a ver com a minha experiência em março, 26 de março, 27 de março de 1983, essa experiência que os psicólogos transpessoais chamam de experiência de pico. O Plotino já falava dessas experiências, ele tentou ir à Índia, inclusive, para ver se atingia essa experiência como platô, e isso precisa muito trabalho, muita meditação.
Mas ali em cima, nesse alto, a visão que você tem do alto da montanha é uma visão absolutamente abrangente, não é? Então, assim, entre o Big Bang e o Big Puff, qual é que é o negócio? Quer dizer, então o negócio certamente que é o espanto, está sempre espantado. Eu, desde que saí da savana, ando espantado. Os caras auto-intitulam Homo sapiens sapiens, 2 vezes sábio, e eu tenho procurado se há alguém só como Michelangelo, que até hoje eu considero realmente Homo sapiens sapiens, 2 vezes sábio. E esse Netuno tem muito a ver com isso que a Santa Teresa d'Ávila dentro do cristianismo chama de presença, não é? Que é o melhor conceito que eu conheço de Deus é da Santa Teresa d'Ávila, que chama Deus de presença, ou seja, o que é mais importante na vida está aqui, tanto que você respira. Então, estar presente para a presença é Netuno. Então, isso é uma gratidão infinita pela vida, um respeito profundo, né? No taoísmo dizem que os sábios antigos andavam na pontinha dos pés para não pisar em formiga na rua. Quer dizer, essa delicadeza e ao mesmo tempo este profundo respeito para com o sagrado, a vida é sagrada, etc. e tal. Então, isto me leva naturalmente tanto às experiências de Nossa Senhora que eu tive com Nossa Senhora, quando essa manifestação dessa energia fabulosa intercessora aparece em Portugal, chamam Nossa Senhora de Fátima, e quando ela aparece na China, chamam Kuan Yin. Então a Kuan Yin está aqui. Então eu fui iniciado ao Magnified Healing da Kuan Yin há 12 anos, e ela em 12 anos já me concedeu 30 graças impossíveis. Então está provado, não é que 3 graças, não são 13 graças, são 30 graças. Então isto é a prova de que há o sagrado e há a graça. Tem aqui Nossa Senhora de Fátima, tem aqui Nossa Senhora de Lourdes. Então, essas manifestações do sagrado, elas têm sido muito importantes na minha vida. Vocês devem imaginar que pela minha vida, que vocês têm uma pincelada que eu dei, que muitas agruras, muitas dificuldades, muitas coisas difíceis. Então, se não tivesse sido esses fenômenos, não é? O último dos quais é Kuan Yin, muito ligado a essa experiência do tempo do pavilhão dourado em Kyoto, que ela me apareceu no topo do pavilhão dourado no dia 9 de julho de 2019. Então, sem esta graça, sem esta confirmação, eu não poderia estar aqui sentado e dar conselhos para as pessoas, obviamente que seria uma aberração, estaria mentindo. Então, isso é uma impossibilidade. Então, de novo, tem ontologia, nós somos centauros, nós temos metade cavalo, o corpo que vai morrer, e temos a alma, que é o arqueiro. Esse arqueiro tem flechas, arremessa as flechas, e a última flecha deve ser rumo a Netuno, rumo ao bem supremo platônico, ao uno do Plotino e a Deus do Santo Agostinho, que é a presença, não é? Então, é difícil por quê? Porque não é quantidade, é qualidade. Então, na yoga, na meditação zen, não é que você começa a pensar, não é um Deus pensado, não é? O Meister Eckhart, o mestre Eckhart, talvez o maior místico cristão de todos os tempos, de 1262 a 1328, ele dizia, não te contentes com Deus pensado, porque quando não estivesse pensando nele, ele desaparece, não é? Então, é uma coisa que está além do intelecto, não é? Por isso é que o Kant, na Crítica da Razão Pura, fala que a razão não dá conta dessas coisas. Mas certamente o aquietamento da mente, do intelecto, pode te preparar para estar em contato com esta energia que vai se manifestar, quer como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, a Kuan Yin, etc., que é esta capacidade de estar realmente com os outros, não é? Já citei o Martin Buber, quer dizer, então nós estamos completamente com os outros quando nós reconhecemos o sagrado ou o divino, ou Purusha, o nome que você quer dar, a centelha divina, o Espírito Santo dentro do outro. Então não é mais uma coisa, o outro não é uma coisa, o outro é um ser divino digno de respeito. Então o meu amor, quer dizer, imagina, eu que não queria ser ninguém, queria ser uma pessoa normalzinha, e obrigado a passar por todas essas experiências na minha vida, e eu diria que hoje, quando olho para trás, tenho 68 anos, eu vejo que os últimos 45 foram anos, antes disso,
até os 23, cheios de experiências interessantíssimas, e depois disso sempre uma busca frenética por este telos, por esse elemento espiritual. E hoje, quando olho para trás, eu acho que a minha vida valeu a pena, e continua valendo a pena. Eu espero ficar aqui pelo menos mais 12 anos, ajudando as pessoas nesta direção. E isso é Netuno, e, portanto, um amor extraordinário pelo divino, pelo sagrado e pela sacralidade da vida.